Bem-vindos aonde os conhecimentos perdidos chegam até vocês. Bem-vindos ao Oráculo de Delfos, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso encontrar vocês novamente. Hoje nós iremos... Bom, a voz do povo é a voz de Deus, então, como vocês pediram, hoje nós vamos falar sobre buracos negros. E para falar sobre esse tema extremamente importante, nós teremos a honra de receber ele, o bruxo da física, o professor Giba! Fala, nossos estudantes queridos! Olha, agora aqui com o sétimo ano. Sétimo ano aqui. Bacana, hein? Faz tempo que eu não falo com o pessoal do Fundamental 2. Então, saudade então, deles. Saudades. Nossos estudantes queridos, hoje o tema é legal, hein? Hoje o tema é legal, Bacana. o tema é impressionante. O pessoal que pediu esse tema, professor. Bacana, o pessoal que pediu. Tema intrigante. Tema intrigante. E aí, gente, o tema de hoje, olha só na tela, olha só. Buracos negros não são como aspiradores de pó. A gente vai falar sobre isso. E aí... o nosso debate seria até onde o conhecimento científico poderá chegar? Uma pergunta filosófica aí para vocês, jogando aí essa bombinha no colo de vocês. É uma biribinha. Apresentar a ideia, a partir dos buracos negros, de que a ciência está em constante aprimoramento dos modelos. Esse é o nosso objetivo. E também proporcionar a prática da investigação científica, né, gente? Então, a gente começa lá em 1666. Tem um homem que vocês conhecem. Talvez vocês conheçam mais a maçã do que o homem, mas é o Sir Isaac Newton. Então, o Sir Isaac Newton, que a gente vai falar, né? Ele é Sir, então a gente vai usar o Sir mesmo. Ele fala sobre a lei da gravitação universal, que a gente simplificou aqui numa frase. Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aqui nós fizemos uma imagenzinha para simplificar esse negócio que às vezes pode parecer estrambólico. Então, nós temos uma bolona. Essa bolona está próxima dessas bolinhas. Então, essa bolona está atraindo as bolinhas. E acho que é uma forma, professor Giba, né, de pegar essa ideia aqui, básica. Isso, de mostrar da ideia. que todo o corpo com massa sente atração gravitacional. A gente mesmo, né? Estamos sendo atraídos para a Terra. Né? Então, praticamente, essa questão da queda livre dos objetos é isso. A queda livre mostra, né, no caso, que estamos sendo atraídos para o centro do planeta. Né? Isso que é importante, né? Isso é importante. Estamos sendo acelerados para o centro do planeta. Então, essa é a famosa lei da gravitação universal que o Newton aí, né, desenvolveu com a questão aí das forças de atração gravitacionais entre os objetos de massa aí. Exatamente. E olha, agora a gente vai conhecer um cara que não é tão conhecido, porque a gente falou do Newton. E o Newton, você com certeza já ouviu a história da maçã caindo na cabeça dele, que não necessariamente pode ser uma história real, mas é a história que ficou conhecida. Tem uma relação, né? Isso. Aí, gente, nós vamos falar desse cara aqui, ó, o John Mitchell, que em 1783 ele fez o experimento mental. E experimento mental é uma coisa interessante. Ele estava lá imaginando, então, se os corpos com mais massa, e a gente não está falando de comida italiana, não, a gente está falando de massa, no sentido físico, ele ficou imaginando, se os corpos com mais massa, eles têm uma atração gravitacional maior, isso era o conhecimento que ele tinha na época, e aí ele pensou assim, então, talvez existam objetos tão grandes, tão enormes, tão estrambólicos, que nem a luz consegue escapar deles. Então seriam objetos tão massivos que a velocidade de escape deles seria maior que a da luz. Professor Giba, velocidade de escape, né? O que é isso? É assim? Isso, ó, o Mitchell, né, ele falou assim, ó, se existisse um corpo tão massivo que nem a luz escapasse, né? Seria uma estrela, chama-se estrela escura, né? Que ele falou, usou essa ideia de estrela escura. O que é a velocidade de escape? Estudantes, a velocidade de escape é o seguinte, é a velocidade mínima que tem que ter um objeto para ser lançado em órbita, no caso, né? No caso da Terra, é 11 km por segundo. Bastante. Eu não consigo correr isso, não. Então, o que acontece? Se você lançar um objeto com maior velocidade, maior de 11 km por segundo, esse objeto vai entrar em órbita. Essa é a ideia de velocidade de escape, né?
Mas aí ele falou, mas se esse, né, objeto tão massivo, né, no caso, que aí nem a luz consegue escapar, então você não veria Vixe, aí é... objeto. E aí mostra a velocidade da luz, né, no vácuo, 300 mil km por segundo. Meu Olha, Deus! é tão rápido que o que acontece? A luz bate em você e vem até mim com essa velocidade, 300 mil km por segundo. Tá vendo? Existe um tempo aí de... Existe um delay pequenininho, Isso, existe. existe. Eu tô vendo você um pouquinho lá no passado. No passado. Mas existe. Mas aí, tá aí. Agora nós temos aqui um momento que o professor Giba vai trazer uma explicação aqui pra gente sobre a evolução das estrelas. Estrela. Nós estudando o que acontece? 7º ano, 8º, 9º ano. Lá no primeiro ano eles vão ver isso aí de novo. Na formação geral básica, vai ter aí, vocês vão estudar aí praticamente um pouco mais afundado os conceitos de astronomia, cosmologia. Então não fiquem aí angustiados, né? Isso aqui é só pra gente falar um pouquinho, né, da eletiva, que tem a ver com o contexto, mas vocês vão entender bem melhor um pouquinho o que é uma estrela, como é que a estrela evolui e assim por diante. Então, as estrelas são corpos, um gás aí emitindo, né, radiação, luz, através das reações nucleares. Então o Sol é uma estrela que está dentro dessa evolução aí, dessa parte de evolução estelar. Toda estrela nasce, desenvolve, e quando o combustível estelar, né, combustível nuclear está acabando, ela vai morrendo. A estrela morre. Certo. O Sol é a estrela de minha vida já, Sol. Estrela de minha vida, né? Passou, já não, tá mais, não é mais adolescente. Não, não é. É um adulto já e já sabe o que faz. Isso. O Sol faz o que faz. E o Sol está evoluindo. E o que acontece? Ali eu coloquei ali, pessoal, olha lá, uma nuvem. Como é que uma estrela nasce, né? Aqui um exemplo aqui que ele mostra. Tem uma nuvem aí gigantesca de milhões de massas solares, aí uma nuvem que vai se contraindo, e aí, conforme vai tendo as reações nucleares, vai nascendo a estrela. Então aí tem uma protoestrela, depende do caminho que você está seguindo ali, ó. Se você tiver uma protoestrela de massa de 0,8 a 10 massas solares, ela vai seguir esse caminho aí da sequência principal, aí tem a queima dos elementos químicos, pode virar uma gigante vermelha, no caso, né? Depois uma super gigante vermelha, e aí, qual que é a ideia? Uma nebulosa planetária, até transformar ali uma anã branca, né? No caso. Essa é uma evolução, é um tipo de evolução da estrela que tem essas massas solares. E o pessoal conhece Pokémon, então eles vão entender mais ou menos esse processo. Vão entender, né? Vão entender. Então, beleza, estamos entendendo o processo aí melhor ainda. E aí, se tiver de 10 a 25 massas solares, ele vai seguir mais ou menos aí essa trajetória, né? O gigante vermelha, uma super gigante vermelha, supernova e uma estrela de nêutrons, né? Pode ocorrer a formação de estrela de nêutrons. O Sol está aqui, mais ou menos, né? Na primeira parte aqui, que 0,8 aí praticamente é uma massa solar. Então o Sol está seguindo esse caminho aqui, ó. Então ele vai virar uma gigante vermelha, vai queimar hélio carbono, vai virar uma supergigante aí, e pode ser futuramente uma gigante, uma nebulosa planetária, ou uma anã marrom também, depender da evolução aí do sistema. E aí tem a parte de baixo, né? Que é, no caso, a questão que você coloca ali, né? Se tiver de 25 a 100 massas solares... Muito grande. E aí pode ser uma estrela de Volker, Heikit. E depois, você vai começar a queimar muito ferro, uma supernova, e se brincar pode virar aí um buraco negro, que é uma questão que a gente vai discutir hoje, né? Exatamente. Como é que se forma esses negócios aí? Como assim, buraco negro? Uma coisa é certa, vem de estrelas. Tem a ver com as Vem de estrelas. estrelas. Bacana essa parte. E aí a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos de Albert Einstein. Esse homem aqui, ó. Esse homem do bigode aqui, ó. Então, esse é o Albert Einstein. E do lado dele nós temos outro cientista extremamente famoso que nos deixou até recentemente, né? Que é o Stephen Hawking. Bastante conhecido também. E, inclusive, tem um filme sobre ele, quem quiser conhecer. O filme se chama A Teoria de Tudo. Muito bom o filme. Muito bom. Então, nós temos aí, a gente vai dar uma passada bem rápida, porque o nosso objetivo são os buracos negros, né? O Einstein, ele ficou muito famoso, muito estrambólico também, a gente vai usar essa palavra, porque ele criou, ele descobriu, ele inventou a teoria da relatividade, que explica fenômenos do universo, incluindo a possibilidade de existirem os buracos negros. Porque durante muito tempo o buraco negro era só uma teoria, né? É uma teoria, né, no caso. Se você pegar as contas fazendo aqui, tem a possibilidade de existir esse negócio aí. E essa teoria, os estudantes, né,
A teoria que prevê a possibilidade de existência de buracos negros é a teoria da relatividade geral, que fala da curvatura do espaço-tempo. Porque tem a restrita, né? Isso. A restrita é aquela que os alunos adoram discutir, quando a gente fala do tempo e do espaço, a dilatação do tempo. Se você viajar com velocidade próxima da luz, o tempo não é o mesmo para você? Pode passar Isso. mais devagar, né? Isso. Então, essa teoria Tem um filme, chama Interestelar, que Isso. fala sobre a dilatação do tempo, gente. tempo perto do planeta que fica próximo do buraco negro. Olha que bacana. É impressionante. Muito bacana E eu acho que filme aí, né? pra entender, ficar fácil de entender, nesse filme eu vou ter que dar um spoiler. O rapaz vai para esse planeta e quando ele volta pra Terra, a filha dele tá mais velha que ele. Tá mais velha que ele. É verdade, né? O planeta Miller, né? No caso. E aí o interessante também é os efeitos de maré que acontecem no planeta. Isso né? também. Muito bacana aí. E aí o Hawking, né? A teoria do Einstein, o Einstein, apesar que a teoria do Einstein dá a possibilidade de existir de buraco negro, ou até o Einstein não acreditava muito que existia o esse Einstein corpo, ficava né? assim. Que esse corpo existia. Falei, não, o Einstein falou, não é possível um corpo que tem essa, né, uma densidade quase infinita e chegar a virar, né? Mas a teoria possibilitava Sim. essa explicação, né? E o Hawking, né, que estudou muito também isso, né? O Stephen Hawking, depois foi desenvolvendo as outras teorias do buraco negro e falou que existe uma radiação de Hawking, onde existe uma perspectiva aí quântica, né, no caso, ao estudo do buraco negros, ao descobrir que eles emitem radiação. Depois vai ver que a radiação emitida não é dentro do buraco negro, né? É nas mediações ali do sistema. Isso. Aí a gente vai conhecer aqui mais ou menos a anatomia do buraco negro aí na tela com vocês, olha o que a gente está vendo. Então, nós temos um círculo com um pequenito círculo no meio. Então, nós temos o horizonte de eventos, que depois na imagem da fotografia do buraco negro a gente vai dar uma olhada, mas o horizonte de eventos é tudo que é o ponto, é quase perto do ponto de, digamos, não retorno. Você está ali perto, você ainda não é sugado, mas você passar ali, aí vai... E esses aí, efeitos meu filho, sonoros... Reza, que aí você não tem... O barquinho vai indo, né? Vai O indo, barquinho vai e indo. não volta mais. Vai e não volta mais. E aí nós temos o raio, que é a parte que você passou ali, você vai ser sugado. E no meio nós temos a singularidade, que é um ponto de... Quando usou essa expressão, né? Um ponto de densidade infinita. Infinita. Como assim infinita? É infinito. Então, a gente sabe, né, que na astronomia existem números muito grandes. Gigantesco, né? Muito grandes. Porque a distância de uma ponta a outra do universo é muito grande. E a gente teve até que inventar o termo anos-luz, porque senão, se fosse em quilômetros, já não ia dar para medir. Quilômetro, a gente só. É o parsec, ou senão no luz também, né? Muito usado no luz, mas usando também, quando é mais, né, uma distância maior ainda, a gente usa o parsecs também, né? É outra unidade astronômica, os parsecs. Tantos parsecs, quiloparsecs. Então, olha só que impressionante. A gente está falando de números enormes, enormes aqui, que se a gente fosse escrever na tela não ia caber. Não ia caber. Mas a gente está falando também de um ponto de densidade infinita. É isso aí. Então aí mostra, né, um esquema, né? Pessoal, isso aí é um esquema como que um buraco negro se comporta, né, no caso, né? É um esquema para os astrônomos, os cosmólogos estudarem aí esse fenômeno, né, muito extraordinário e intrigante até hoje. Sim. E aí a gente vai falar do Carl Schwarzschild. E aí é interessante falar que esse cara era um guerreirinho. Era um guerreirinho literalmente, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E aí, quando falamos de tamanho do buraco negro, normalmente falamos do horizonte de eventos, que é o limite da influência gravitacional. Passou disso, nada escapa, nem a luz. E aí, esse raio do horizonte de eventos é chamado de raio de Schwarzschild, que é esse homem aqui. Isso, muito bacana. O nosso estudante tem, esse modelo que tem no horizonte de eventos do raio de Schwarzschild, ele pensou num buraco negro ali esférico, que não tem rotação, que não tem carga elétrica, né? Mas, professor Giba, a gente vai ter que chamar a interação. Põe a interação, chama a interação. Vamos lá. Vamos para a interação e a gente vai continuar a nossa investigação aqui dos buracos negros. Beleza.